a questionar. Porque eu tenho aprendido certas coisas que me deixam com uma pulga atrás da orelha, tá ligado? Eu vejo vídeos da NASA, por exemplo, que tem mutreta ali, e tem histórias da NASA que são esquisitas. Tipo, uma vez a NASA mandou um pedaço de lua para uma pessoa, falou, olha, um pedaço da lua e tal. Ela foi fazer o teste químico, era uma pedra, era uma pedra mesmo, normal, tá ligado? Não era da lua, tá ligado? E a NASA mandou pra ele. Isso é uma história verídica que você for na internet você vai encontrar. Mas acho que você percebeu? A NASA mandou uma pedra para uma pessoa. Que pessoa é essa? Uma pessoa aleatória, né? Aleatória. Não, vou te dar uma pedra. Toma uma pedra. Toma uma pedra. Denilson, toma uma pedra aí. Vê aí. Vê aí, Denilson. Sempre é sempre por alto. A NASA é a instituição, não fala a pessoa, não fala artigo, não fala nada. É sempre uma coisa bem por longe. A empresa, uma pessoa é tipo bem genérico, né? Nunca é específico. Quem é a pessoa, o que ela faz, tudo, né? Não tem nada. Os artigos é a mesma coisa, não tem referência nenhuma. Não, e o legal assim, a pessoa chega, dá uma amostra de pedra para uma pessoa aleatória X, que supostamente é da Lua, e aí, cara, nem a gente que é cientista, se o cara começar a mendigar a amostra de meteorito, a gente não consegue, cara, não é fácil, cara, conseguir um pedacinho assim para te analisar, porque isso daí é extremamente disputado entre os cientistas do mundo, sabe? Cada um quer um pedacinho de amostra para fazer um trabalho, para fazer uma análise, ou para ver se dá para continuar a pesquisa, e fazer estudos de astronomia, que no caso seria uma rocha do espaço, que ele menciona aí, que é da Lua. Cara, isso daí é a maior balela que o cara pode ouvir na vida. A NASA vai mandar muito uma pedra, um pedaço da Lua para alguém, um negócio que tanto tão caro, né? Vamos dizer assim, para pegar e tudo. Sim, a quantidade de energia que é ir lá em cima buscar uma pedra e tu colocar na mão da pessoa, né? Tá louco. Isso ali, e assim, que a NASA pegou lá uma pedra lunar e trouxe e entregou para uma pessoa. Aí analisaram, a pedra não era da Lua. Isso quer pôr em dúvida o quê? Quer pôr em dúvida? Eu não entendo. Quer pôr em dúvida a ida do homem à Lua? É isso? Não, essa a ideia? E tu sabe o que é interessante, né, humanista e totalmente genial, que os cientistas da NASA, vejam bem, tá, nem todo cientista do mundo que está na instituição grande é o gênio, tá, eu vou falar isso para vocês, mas pensem bem, são cientistas da NASA que eles largaram a amostra na mão de uma pessoa X e esta amostra iria entregar que a NASA não foi à Lua. Olha a lógica em toda essa história, já que os cientistas da NASA teriam que manter o próprio emprego deles. Não faz sentido nenhum dizer, cara, olha que doideira, tipo, da onde que tu vai entregar uma amostra para alguém que vai te comprometer? Não tem isso, cara, isso é pura pseudagem. Os caras, até para fazer história, não sabe? Até a própria teoria da conspiração deles é mal estruturada, né? Não é nenhuma... Não é nem uma teoria assim, da conspiração convincente, cara. Não é bem nem estruturada, nem lisinha, né? Nem lisinha, nem macia, nem estruturada, não cheira a cadaverina e nem a putrescina, daí tu já começa a desconfiar. Aí o seu amigo aí, o Leandro, falou, morro de rir com essa galera negacionista. Não tem como a gente ser sério com eles, porque esse pessoal sempre vem com essas histórias sem sentido. É verdade, completamente sem sentido. Cara, não tem nem a mínima possibilidade o cara pegar ali e comprometer o emprego dele, como o Hércules estava falando, entregando para uma pessoa qualquer para analisar uma pedra ali. Pô, não faz o mínimo sentido. Não. Se comporta como todo bom cientista devia se comportar, o Monark. O que a gente sabe na ciência? Só sei que nada sei. Estou à procura da verdade que nem sequer sei que verdade. Na ciência, o princípio é esse? Só sei que nada sei? Ou você parte de um princípio de que tem um conhecimento estruturado, você tem algumas coisas já construídas, e a partir daqueles princípios ali que você já tem como base, você vai nortear sua linha de pesquisa. Não seria mais ou menos assim?
Não parto nada, né? E o só sei que nada sei não é essa questão, é só questão da filosofia, né? Essa questão. A gente vai para observação, né? Então, tu parte para observação e começa a acompanhar aquele fenômeno para tirar conclusões. E o interessante é a humildade dele de usar o só sei que nada sei e afirmar que a Terra tem tanto sem ter argumentos nenhum, né? E isso é uma grande humildade. O cara taxa uma, deu humilde e depois aquela coisa do sou leigo, 1000 afirmações depois, né? Sem prova nenhuma. É um grande estado de humildade que tá louco. A gente já conhece isso aí, né? Tem um aí também, que é da mesma área, né? DI. Sim, não. Eles têm doutorado nisso aí. Esses caras são terríveis. A verdade é essa que eu procuro. A ciência é a arte de questionar. Toda teoria, quando se estabelece como uma teoria, todos os demais cientistas, a não ser talvez o que propôs a teoria, até ele deveria fazer isso, tem a obrigação de tentar refutar, levantar os dados. A gente tem que sempre ser sério. Tu viu o que ele falou? Ele disse que todo o cientista que propõe uma teoria tem a obrigação de apresentar os dados para outras pessoas testar, bem como o mesmo que apresentou a teoria tem a obrigação de testar se ela é forte, que nem o próprio Max Planck, quando ele ganhou o Nobel pela mecânica quântica, eu não lembro exatamente o ano, o Max Planck achava que ela não estava bem estruturada ainda, que ele teria que testar mais. E ainda assim ele falou, não está bem, eu preciso testar, e mesmo assim ele ganhou o Nobel. E aí sim, depois veio a se consolidar bem mais ainda, que a gente conhece e está hoje, né? E interessante o que ele falou, o próprio da teoria tem que fazer isso, ele faz isso com a dele, se é que tem alguma coisa escrita num papel de rascunha, né? Porque vejam bem, ele está falando, e esse mesmo cara que está falando que fez essa afirmação tem uma. Ele diz que tem uma, né? Mas quer vender essa suposta teoria para aí, do T-Rex vegano, do DI, mas não está apresentando nada até agora. E ele mesmo falou que sabe, viu? Ele sabe qual é os passos. Tem que apresentar, tem que dar para outras pessoas testarem, e o mesmo que apresentou a teoria tem a obrigação de, entre aspas, que a gente chama bater nela, testar os limites, que esta é a questão. E ele mesmo sabe, e agora ele mesmo vai começar a apresentar uma coisa que vai totalmente contra isso que ele falou, quer ver? E assim, não só uma teoria, como um trabalho científico, um artigo que a pessoa vai publicar, a pessoa tem a obrigação ali de fazer isso antes de publicar. Por quê? Porque ele não vai dar chance de outras pessoas encontrarem um ponto ali falho. Você tendo ali a possibilidade de corrigir esse ponto falho antes que outras pessoas apontem o dedo para a sua falha, é muito melhor. É muito melhor você corrigir as coisas em casa do que quando você chegar na rua, pessoas estranhas apontem os seus erros. Então você corrige aquilo dali antes de ser publicado. Não é somente ali na estruturação de uma teoria, é de um artigo, um simples artigo que você vai publicar, parece que ele você nem vai sabe criticar disso, ele. Como parece que isso que pode estar errado? os próprios caras já fazem isso, né? Quem está estruturando a teoria já faz isso que ele está falando aí, que devia, mas eles já fazem isso. E o interessante, né, que a gente está cobrando um cara aqui que tem mais de 1000 artigos. E eu não conferi. Mas, supostamente, o Marcus Eberlin seria, eu não conferi, tá? Mas da área da ciência, me parece que ele é a pessoa que tem mais artigos no Brasil. Então, essa é a parte interessante, ó. Nós estamos cobrando metodologia do cara que era para ser bem mais rígido que todos nós aqui. Nós estamos cobrando o grau de criticidade do cara que poderia dar aula sobre metodologia científica e grau de criticidade na área da ciência. Mas a pergunta é, o que ele fez com esses artigos que não abordou tudo isso e parece que não levou para a vida essa metodologia dos mais de 1000 artigos que ele fez, hein? Sim, o cara era para ter aquilo dali como um modo de pensar dele. Já era para ser estruturado na mente dele como um modo de pensar. Exatamente. Porque quando a gente lê um pouco sobre ciência, a gente vai se aprofundando um pouco nos termos, nos assuntos, a gente acaba adquirindo um modo de pensar criterioso nos critérios da ciência. A gente vai tentando estruturar os nossos pensamentos do dia a dia, mesmo que seja o modo de pensar científico seja contra-intuitivo, a gente acaba se acostumando com esse modo de pensar.
Então, ele era para ter isso dali já ser uma coisa dele mesmo, já ser algo natural para ele, de tanto tempo que ele é cientista, né, de tanto tempo que ele produziu academicamente. Isso aí é claríssimo que era para ter correndo no sangue dele esse modo de pensar, mas não tem.